Segundo Coríntios, capítulo 4. Louvado seja Deus. Eu vou ler com vocês o versículo 7, tá bom? E diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mais um segundo de oração. Deus, meu Pai, no nome do Santo de Jesus, que está parte da tua palavra. E o Senhor fala comigo, o Senhor fala com os irmãos presentes, fala com aqueles que ouviram ao longe e aqueles que ouviram depois. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode ser em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Que o título dessa palavra aqui, louvado seja Deus, esse texto, é que Jesus Cristo é o único assunto do ministério do apóstolo Paulo, né? Louvado seja Deus. O assunto era Jesus, porque não tem coisa melhor da gente falar das grandezas de Deus. Aleluia. Não tem coisa mais gratificante do que a gente relembrar as palavras que Jesus ensinou. E tudo aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo, né, que veio através de tantos homens no passado, servos de Deus, e nos agraciaram com essas palavras maravilhosas, esses salmos, né, esses livros todos, que façam que a leitura da palavra de Deus, ela faz com que a gente se renove, ela faz com que a gente se fortaleça, ela faz com que a gente se liberte. Aleluia. Aqui diz a palavra, né, que o assunto dele era Jesus. Aleluia, Senhor. E a gente também tem que pensar qual tem sido o nosso assunto, né? Aleluia. Porque a nossa vida, igual nós já vimos hoje, é uma vida tão corrida, e a gente se envolve em tantas coisas, e a gente está sempre envolvendo com uma coisa, com outra. Qual será o assunto cotidiano que cada um de nós tem, né? O que será que a gente fala? O que será que a gente vive? O que será que a gente age? Como será a nossa vida fora do tempo de Deus? Como que a gente ama o nosso trabalho? Como que a gente ama a nossa casa? Como é que a gente ama a nossa vida? Qual o assunto que eu trago? Qual o assunto que nós fazemos, né? Esse é um assunto que faz com que aquele que está caído se levante, ou é um assunto que faz com que aquele que está caindo caia de vez? Se é um assunto que faz com que aquele que está doente alcance uma fé para ser curado, ou é um assunto que faz com que ele desista da vida? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Paulo ensinava Jesus. Porque aquele que aprende de Jesus, irmãos queridos, ganha um conhecimento que o levará para a vida eterna. Um conhecimento que vai mudar, igual nós ouvimos nessa noite o pastor Valdir dizer, como ele era no passado, e o que o Espírito Santo de Deus fez na vida dele. Aleluia. Através de Jesus, irmão, do assunto Jesus. É através do assunto Jesus na minha vida, na vida de vocês, que nós somos transformados dia a dia. Nós somos maleáveis à transformação. Veja que esse texto vai dizendo: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O assunto dele era Jesus, porque Jesus é a verdade. Glória a Deus. Tudo que Jesus dizia é em verdade vos digo. E agora Paulo está
ensinando para os coríntios ali. O assunto deles também deveria ser o mesmo. O assunto dele deveria ser Jesus com sinceridade, com franqueza, sem astúcia. A palavra de Deus não deveria ser levada com astúcia para enganar os outros. Ela deveria ser levada para o conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Ele dizendo aqui, ó, e assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Como disse verdadeiro, irmãos. O inimigo da minha alma e da sua quer que nós sejamos destruídos. Ele não quer que nós permaneçamos na verdade. Porque uma pessoa que se afirma na verdade, se afirma em Cristo, o adversário até tenta derrubá-lo, mas não consegue. Aquele que Deus já escolheu no ventre da sua mãe, por mais que ele passe por algumas provas na vida, ou por mais que ele passe um tempo, talvez longe das coisas de Deus, mas a palavra sempre vai buscar ele. Quer dizer, Jesus sempre vai puxar ele para si, porque Jesus não quer que ninguém se perca. Aleluia. Nosso coração pastoral, quando a gente vê uma pessoa que passou, que cantou para Jesus, quando você vê uma pessoa que dirigiu um trabalho, dirigiu um culto, cantou, tocou, e fez com que pessoas se emocionassem através do louvor e cantou. Mas quando você vê que aquela pessoa desanimou das coisas de Deus, quando você vê que aquela pessoa se afastou das coisas de Deus, o coração da gente, irmãos queridos, se abala e se abate. Olha, porque é triste, você vê que a qualquer momento, como já foi dito essa semana, o nosso nome pode ser chamado. E a pessoa não está preparada para encontrar com o Senhor, seu Deus. A pessoa está afastada daquilo que é mais sagrado, que é a palavra de Deus. Afastado de Jesus, porque Jesus não habita no meio das trevas. Jesus é luz. Onde ele chega, as trevas se dissipam. Aleluia, Senhor. E aqui vai dizendo a palavra aqui, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Veja, irmãos queridos, o evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. Aqueles que não querem Jesus, o evangelho está encoberto para ele. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, o evangelho está encoberto para eles. Aqueles que servem outros deuses, com letra minúscula, o evangelho está coberto para eles, encoberto. Aqui vai dizendo que, para os que se perdem, quem está se perdendo, ali não está recebendo a mensagem de Deus. Quem está se perdendo, não está ali se deixando ser transformado pelo poder regenerador da palavra de Cristo. Glória a Deus. Porque é através da palavra que somos limpos. É através dessa palavra santa que vem ao meu coração, ao seu coração, que paulatinamente, dia a dia, nós vamos sendo transformados. Aleluia. Dia a dia nós vamos sendo transformados. E aqui vai dizendo, mas essas pessoas que o evangelho está encoberto para eles, está dizendo aqui que quem cegou ele foi o Deus desse século. Deus com letra minúscula, que não é um Deus poderoso, é o Deusinho, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos incrédulos. Se tem alguém que não acredita em Jesus, é um incrédulo. Se tem alguém que não acredita em Deus, é incrédulo. Se tem alguém que não acredita no Espírito Santo, é incrédulo. Se tem alguém que não acredita na palavra de Deus, é incrédulo. E o que vai dizer na palavra aqui? O Deus desse século cegou o seu entendimento. Você prega, você insiste, você canta, o Evangelho está sendo cantado na canção, você ora, intercede, porém o Deus do século cegou o entendimento. Não entra no coração, não entra na mente. A pessoa rejeita, a pessoa faz pouco, a pessoa faz chacota até das coisas de Deus, que para ele não é sagrado. Não é sagrado o Evangelho, não é sagrado a palavra de Deus, não é sagrado Deus, não é sagrado Jesus, não é sagrado o Espírito Santo. Aqui ele está totalmente cego, porque o Deus do século cegou o entendimento. Por isso ele não acredita.
para que não nos resplandeça a luz do Evangelho. Porque se a luz do Evangelho chega na pessoa, irmãos, ele tem transformação verdadeira. Se a luz do Evangelho entrar na vida da pessoa, ele tem transformação verdadeira, ele tem transformação sincera. Ele não vai andar nos mesmos caminhos, ele vai ter uma nova maneira de viver, de negociar, de falar, de vestir, de andar. Ele será transformado sem ninguém ficar obrigando. O próprio Espírito Santo de Deus vai moldando aquele caráter. O próprio Espírito Santo vai transformando aquela vida para ser um cidadão do céu, para ser alguém que o Senhor escolheu. E dia a dia está mudando, né? A maneira de ser. E aqui vai dizendo a palavra aqui, ó. Então, os que não recebem o Evangelho, que são os incrédulos, que o Deus do século cegou a sua fé, cegou, ele não consegue enxergar Deus em nada, para que não respondesse à luz do Evangelho, porque o Evangelho é libertador, e traz para ele a imagem de Deus, algo que é anunciado através de Jesus Cristo. Ali está sendo cego, porque o Deus desse século cegou. O Deus desse século cega, irmãos. Tem muita gente que não acredita em Deus, ele anuncia que não acredita, ele faz chacota de quem acredita e quem serve a Deus. Ele acha que todos nós somos bobos. Recentemente nós fomos colocados enlatados, né? Aí pelos políticos no samba aí. A família enlatada, né? A família que busca Deus. Em conserva, como se diz, né? É como se alguém estivesse preso dentro de uma lata ali. Assim é considerado o Evangelho para aqueles que são incrédulos. É como se nós estivéssemos presos dentro de uma lata e vivendo uma coisa que é algo que para eles não tem passagem, não interessa. Mas, aleluia, nós ensinamos e nós pregamos o Cristo Salvador. Glória a Deus. Aquele que, aleluia, não é somente falado por nós, é vivido por nós. Aleluia. Não sou eu que vivo mais, é Jesus que vive em mim, não é vocês que vivem mais, é Jesus que vive em vocês. Aleluia. É por isso que nós suportamos às vezes as afrontas, é por isso que às vezes nós suportamos a dor, é por isso que nós suportamos talvez o desprezo, é por isso que nós entendemos ali que aqueles que o Senhor chamar irão para com Ele, e a gente ali se alegra ainda ali de saber que aquela pessoa passou por todas as provações, mas no final terá a sua coroa de glória. Glória a Deus. Porque nós estamos aqui vivendo, aqui pregando e aqui louvando o Senhor em vão. Não estamos aqui passando um tempo, não, irmãos. Nosso tempo aqui é muito precioso na casa do Pai, porque é melhor estar aqui um dia do que estar 1000 dias em outros lugares. Então, na casa do Pai, diante do Senhor, aleluia, com Jesus na nossa vida, é tudo que nós podemos ter, é o assunto que tem que estar na minha vida, na vida de vocês, e concordo com isso na glória de Deus. Glória a Deus. O versículo 5 diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos. Então, todo cristão que tem o privilégio de ser alguém que vai anunciar um texto bíblico, vai falar alguma coisa da parte de Deus, não tem que ser igual aqui, ó. Não pode pregar-se a si mesmo. Nós não pregamos a nós mesmos. Eu faço, eu aconteço, eu sou. Não. Eu sou porque Jesus faz. Eu tenho porque Jesus me dá. Aleluia. Tudo que eu tenho é Deus que me deu. Aleluia. Tudo que eu faço é porque Jesus me permite. O assunto tem que ser Jesus na minha vida e na vida de vocês. Ele está dizendo: não prego a mim, porque eu sou o melhor pastor de Itaquera, porque eu sou o melhor pastor da Vila Carmozeira, porque eu sou o melhor pastor de São Paulo, do Brasil, né? Que sabe, acho que eu sou o melhor do mundo. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, que sou aquilo outro. Não sou nada. Nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós vamos chegar ao dia que nós somos aqui, ali no segundo. Aqui vai dizendo, aqui a palavra de Deus. Mas Cristo é o nosso Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Somos servos de Deus, amigos de Jesus.
por amor a Deus. Por amor a Deus. Aquele que serve a Jesus, irmãos queridos, pensando que está servindo, porque por causa daquele que o manda, daquele que é o pastor, né, daquele que é o líder espiritual da vida dele, aleluia, louvado seja Deus, e ele faz com medo daquele, não está servindo a Jesus. E servir a Jesus, a gente serve de graça com o servo. A gente faz o melhor porque a gente sabe que é para Jesus. Tudo que eu quiser, tudo que vocês fizerem, alguém coloca nas nossas cabeças, nós temos que colocar nas nossas cabeças, que nós estamos fazendo para Deus. Aleluia. Nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Jesus. Servo de Deus é amigo de Jesus, né? Louvado seja Deus. E aqui vai dizendo aqui a palavra aqui, ó. Aleluia, Jesus. Nós somos servos por amor de Jesus. Servo de Deus por amor de Jesus, irmãos. Então quem serve a Deus é porque ama Jesus. Jesus chegou no seu coração, colocou esse amor pelo Pai, e agora ele serve a Deus porque ama Jesus. Aleluia, Senhor. Ele ama o seu próximo porque ele ama Jesus. Ele entende a fraqueza do seu semelhante porque ele ama Jesus. Ele entende quando ele tem que calar porque ama Jesus. Ele entende quando tem que falar porque ama Jesus. Porque Jesus vai ensinando todas essas coisas para a gente. Aqui vai dizendo, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu nossos corações. A luz resplandeceu o nosso coração. É quem resplandeceu os nossos corações para a iluminação no conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a luz chegou no meu coração, chegou no seu. Se a gente deixar, a luz de Cristo nos ensina todas as coisas através do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. Oh Deus. E aí, louvado seja Deus, eu li aqui no 7 com vocês por 2 vezes. Temos esse tesouro, esse conhecimento, essa graça em vaso de barro. Eu e você, irmãos. Que bom ser vaso de barro, né? Porque se às vezes a pessoa diminui o vaso de barro, igual tem ali o filtro de água de barro, a água mais fresca, pode estar o sol que tiver, irmão, cascando. Eu vou ali, pego um copinho d'água ali, no vaso de barro, no filtro de barro, a água está fresca. Aleluia. No vaso de barro, a água está fresca. Aleluia. O Espírito Santo é que concede essa refrigeração dentro de mim, dentro de você. Aleluia. É o Espírito Santo que nos possibilita a viver em qualquer situação de turbulência, com uma paz interior muito grande, porque é o Espírito Santo que está ali atuando ali. E assim, é vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por quê? Porque o vaso de barro, irmãos, até o filtro ali, se alguém manusear ele ali e não tiver cuidado, ele cai e se despedaça todo. Mas cai numa panela de inox, o que acontece? Um vaso de inox cai, acontece o que com ele? Fica inteiro ali. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então, aqui está dizendo que nós somos vasos de barro, porém, dentro de nós tem coisas aqui, louvado seja Deus, que é excelente. O que está dentro de mim que é excelente? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem aqui um espírito do homem que foi batizado, selado pelo Espírito Santo, ali que prescuta as coisas de Deus. É o espírito do homem que todo dia eu tenho que vencer, porque o espírito do homem quer se levantar o tempo todo na nossa vida. Talvez a ira, talvez o nervoso, talvez aquela retruca que a gente tem, muitas vezes, porque somos homens também. Nós temos o espírito do homem aqui, que fala assim, eu não levo desaforo para casa. É o espírito do homem. Não, eu vou orar para aquele perseguidor. É o Espírito Santo de Deus dizendo o que é certo. O espírito do homem fala assim, peraí, me cortou aqui no trânsito, eu vou cortar lá na frente também. É o espírito do homem. Mas o Espírito Santo está lá assim, não faça isso, deixa ir embora. O Espírito Santo está sempre, irmãos queridos,
nos tirando da guerra, nos colocando na paz. O Espírito Santo está sempre tirando do nosso coração maldade do homem, a colocar ali a bondade de Cristo dentro de nós. Aleluia, Senhor. É por isso que somos de vasos de barro, porque ali, se o barro ali, ele cair e quebrar, dá para você amassar e fazer outro vaso novo. Aleluia, Senhor. Quando a pessoa que se deixa moldar, um barro que se deixa moldar. Assim como o primeiro homem foi feito ali no pó da terra, moldado, né? No vaso de Deus. Sendo nós considerados um vaso de barro, também é fácil de nos moldar. Mas se nós fôssemos um vaso aí duro, como ia moldar, né, irmão? Se é uma lata, se é um inox, alguma coisa, vai ter que usar uma ferramenta que corta no vaso de Deus. Já o barro não, amassado com carinho, com mão, né? O vaso de Deus. Por mais que às vezes o vaso não seja muito lindo, mas não tem coisas excelentes lá dentro. Lá dentro é fresco. Porque é um refrigério de Deus dentro da minha vida. Glória a Deus. Mas também nós somos fracos. Porque o vaso é fraco. Nós vimos que ele caiu, quebrou da mão do oleiro. Ele estava fazendo um vaso de barro. E quando ele estava lá fazendo, caiu da mão dele e quebrou. Ele pegou, juntou tudo ali, fez outro novo e ainda mais bonito do que o anterior. Assim sou eu e você na mão de Deus. Às vezes quando eu me enfraqueço, quando você se enfraquece, às vezes quando eu e você ali está ali em frangalhos mesmo, né? Porque a diversidade da vida faz a gente muitas vezes ficar em frangalho. A diversidade da vida faz a gente às vezes abaixar nossa guarda, né? E aí o adversário pega e tenta nos encurvar ainda mais. Mas a tristeza que a gente passa na vida muitas vezes nos enfraquece espiritualmente. Porém, quando eu e você dobra o joelho e se considera realmente um vaso de barro, alguém que realmente se sinta fraco, mas quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu sou dependente de Deus. Glória a Deus. Quando você se sente fraco aí, mas é vaso de barro, então fica mais fácil, porque a excelência de Deus está dentro de mim, está dentro de vocês também. Aleluia. Vale a pena, irmãos, queridos, a gente tomar essas coisas para as nossas vidas. Nós não somos de ferro, nós não somos de aço, nós somos de barro. És pó e ao pó tornarás. Não tem como. Vou ser cremado, ali é um pozinho também. Quero ir no caixão, vai ser apodrecido, vai virar pó também. Então, nós não somos migalha de esmeril, não. Nós somos vaso de barro. A excelência de Deus está dentro de mim, está dentro de vocês. Que é a excelência de Deus? É o Espírito Santo de Deus que está em mim e você. E faz com que eu passe pelas provas cantando louvor. Faz com que você passe pelas provas cantando louvor. Faz com que, mesmo afrontado, muitas vezes a gente se cala, entrega nas mãos de Deus. Faz com que muitas vezes a gente sofrendo ainda, mas está dizendo para alguém: se levanta, louvado seja Deus. Às vezes o vaso está todo ali ferido, está ali esmagado, mas ele está dizendo para outro, em situação às vezes bem menos que a dele: levanta, porque Jesus é contigo. Aleluia. É bom isso, irmãos. Quando você está chorando, chega alguém que está desesperado, você engole o seu choro, abre um sorriso e diz para aquela pessoa que Jesus o ama, que Jesus ama, que Jesus espera, que Jesus quer transformar a sua vida para melhor. Que o adversário da minha alma ele vai tentar a minha e você cada vez mais nos esmagar e fazer assim com o pezinho em cima de nós, nos jogar no chão, pisar e fazer assim, né? Nos manter no chão. Porém, nós com vaso de barro maleável, é fácil de ser moldado novamente, segundo a vontade de Deus Todo-Poderoso. E eu e você, sinta assim, irmãos. Todas as vezes que nós nos sentimos fracos, eu sou fraco, mas Jesus é forte e que está dentro de mim excelente. Eu me levanto do pó e da cinza, me levanto do barro,
e Jesus me transforma, me alisa de novo. Jesus me dá ali uma pintura nova. Jesus faz novas coisas velhas, e eu me sinto renovado pelo poder do Espírito Santo. A oração te renova, o louvor te renova, a leitura da Bíblia te renova, porque o Evangelho não é falsificado, o Evangelho é verdadeiro. Quando eu fecho a Bíblia, vira um livro comum, mas quando eu abro a Bíblia, Jesus está falando comigo, está falando com você. Aleluia, Jesus. Quem entende dessa forma, diz glória a Deus. Glória a Deus. Aqui vai dizendo: temos, porém, em tesouro de barro, em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Quer dizer, não é o nosso braço, não é a nossa força, não é a minha inteligência, não é a minha energia, não é o meu conhecimento, não é eu, é a excelência de Deus. Tudo que eu sou, devo a Deus. Tudo que vocês são, deve a Deus. Por isso que vai dizendo aqui: em tudo somos atribulados. Está dizendo lá no passado, ali está dizendo, nós somos atribulados. Talvez hoje também sejamos. Alguns lugares são atribulados até para a morte mesmo. Às vezes aqui tem outros tipos de tribulações, mas também não deixa de ser tribulado. Porque a nossa carne também nos atribula. Nossos pensamentos nos atribulam. As perseguições nos atribulam. E aqui vai dizendo: nós somos atribulados, mas não angustiados. A gente até por um momento fica, mas o Espírito Santo de Deus, que é excelente, que está dentro de nós, faz com que aquela angústia seja dissipada. Aqui diz: nós somos angustiados, somos perplexos, mas não desanimados. E lá olhando assim: meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Mas a gente não se desanima, não, irmãos. A vitória vem, louvado seja Deus. O cristão não se desanima. Você pode ver, passa a pandemia, a crise, aí agora não vai ter gás mais, não vai ter comida. O cristão está ali: não, na minha casa ninguém vai passar fome. Ninguém, se não tiver gás, eu cozinho na lenha. Então, ânimo, na vida daquele que é crente, ele não fica desanimado: eu perdi tudo agora vou me matar. Não, louvado seja Deus. Ele continua firme com Jesus, que ele sabe que Jesus vai cuidar dele. E aqui vai dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Somos perseguidos, mas não somos desamparados. Nós somos abatidos, mas não somos destruídos. Aleluia, Senhor. E trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Nós morremos, irmãos. Morremos com Cristo, mas nascemos com Ele também. Para que a vida de Jesus seja manifeste através da minha vida e da sua, a gente tem que morrer. Morreu, né? O pastor Paulo falou aqui, morreu com 21 anos, ressuscitou. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Nós morremos também no batismo com Jesus. Nasce uma nova criatura, uma criancinha que outrora fazia tudo errado, mas vai começando a conhecer a palavra, o Evangelho, vai sendo moldado, sendo transformado, porque é vaso de barro. Então vem um conselho, vem uma palavra, vem uma leitura, eu falo assim: eu estou errando aqui, vou melhorar. Aí houve uma pregação de alguém que, aliás, meu Deus, hoje eu não tenho nada para deixar na igreja. Abre um versículo lá, um salmo, uma leitura qualquer, e aqui fala profundamente no coração da pessoa. Ele vai, chega em casa, começa a comer, meditar, e aqui ele vai falando no seu coração. E quando pensa que não, fala assim: não, a gente vai gerar uma mudança naquela vida. Aleluia, Jesus. E vai dizendo aqui, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Morremos com Ele lá, mas Ele ressuscita, nós ressuscitamos também. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso estamos falando. Aleluia, Jesus. Sabendo que
O que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. O Jesus nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça seja multiplicada por amor de muitos. Torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Então eu e você, nós somos gratos. Aleluia. Por estar aqui. Gratos por crer em Jesus. Deus esse século não conseguiu me cegar. Chegou um tempo, mas aí a luz chegou no nosso coração, né, irmãos? Precisou de alguém. Precisou de alguém dobrar o joelho. Precisou de alguém ser ali, receber essa palavra santa, esse evangelho, que acreditasse para assim, não vou ficar com isso para mim sozinho, não vou anunciar para outro. É no meio da tribulação, nosso querido, que Deus vai trabalhando no meio das famílias. Aleluia. É quando a gente vai jejuar mais, a gente vai apresentar, a gente vai consagrar mais. Veja quando está ali tudo bem, a gente quase nem ora. Mas se o dinheiro está sobrando, a gente já não se preocupa com o dinheiro. Se a saúde está boa, a gente também não se preocupa com a saúde. Se está tudo bem na nossa família, a gente nem lembra às vezes de orar por eles. Ninguém morreu, ninguém está mal, ninguém está canceroso, ninguém está quase se acabando, ninguém está nas drogas, ninguém está no vício, está tudo bacana. Não, minha família é uma bênção do Senhor, etc. Não acontecendo nada ali. Deus está cuidando, aleluia. Não basta somente a pessoa ficar sem vício, irmãos. Tem que ter Jesus para a salvação da sua alma. Aleluia. Não basta somente, fulano e tal, está uma bênção, Senhor, largou de fumar, largou de beber. Onde ele está? Está servindo outros deuses. Está lá. É ateu, mas pelo menos não deve no fundo. Certo? Mas e a salvação da alma naquele grande dia? Quando o joelho for dobrar diante do Senhor. É por isso que eu tenho que me humilhar enquanto eu sou vivo. E vocês, enquanto é vivo, para nós interceder e clamar ao Senhor, pedir oração para que aqueles que nós amamos não venham a perder também essa salvação. Para que um dia a luz de Jesus chega até a vida deles, para que eles entendam e o Deus desse século para de cegar o seu entendimento, para que eles também seja um vaso feito com barro, né? Maleável, transformável e possa um dia se sentir frágil, porém ter Jesus que é forte na sua vida. Amém? Essa é a nossa palavra, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Então, lembrando que agora, essa quinta-feira, estamos de volta aqui às 19h30. Vamos ficar de pé, agradecendo ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus, eu continue falando no seu coração, no meu coração. Vamos orar por nós, orar pelos nossos irmãos que nos pegaram essa noite. Agradecendo a Deus por tudo, porque Ele é fiel. Deus, meu Pai, no nome santo de Jesus, quero te agradecer. Amém, para a vida de cada irmão que aqui entrou, cada irmã, Senhor. Amém, meu Deus querido. Que o Senhor continue fortalecendo, nos enchendo com essa fé, meu Pai, maravilhosa no Senhor. Para onde quer que nós estejamos, meu Pai, sejamos maleáveis, sejamos, meu Deus, transformados dia a dia pelo poder do Teu Espírito Santo de Deus. O Senhor nos renova, o Senhor nos dá força, nos dá alegria de servir e de buscar. Mas encontra aquele que se encontra enfraquecido, vai de encontro àquele que se encontra desanimado, vai de encontro àquele que alguém está perdendo a esperança, vai de encontro àquele, meu Pai, que Jesus querido, que o mundo talvez está tentando arrastar para fora do teu aprisco. Em nome do Senhor Jesus. Salva aqueles, meu Pai, que se afastaram, traga de volta, pelo poder pelo sangue de Jesus. Pai Santo, nos leva agora para nossos lares, proteja, nos livre, nos guarda, nos traga sempre de volta para te adorar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que concorda diariamente. Aleluia, Jesus. Receba a bênção, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos em paz, que o Senhor Deus, a mamãe, nos traga sempre